Pessoal, uma grande reviravolta acaba de acontecer neste exato momento. Eu considero um grande plot twist carpado, gente, tá? Se fosse um tabuleiro de xadrez, né? Que a gente nunca sabe qual que vai ser a próxima jogada, qual que vai ser o próximo movimento, tá? Onde vai acontecer o checkmate. Esse checkmate vai ser positivo, vai ser negativo para a direita? Quem vai ser o vencedor? Quem vai ser o perdedor? Quem será derrotado? Quem vai ser o grande vitorioso aqui desse jogo de xadrez? É tudo absolutamente uma incógnita. A gente nunca sabe qual vai ser a próxima jogada. Acompanhe porque isso aqui acabou de ser revelado e você precisa ter acesso. O plano ardiloso e sorrateiro da esquerda para que o Eduardo Bolsonaro não seja o novo presidente na Câmara, ali na Comissão de Relações Exteriores, gente, tá? Desespero toma conta. Eu vou trazer essa informação também, além dessas outras várias informações. Inclusive uma bomba, tá? Contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eu vou trazer também aqui. Só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, fogo no parquinho dentro do Congresso Nacional, gente. É aquela questão, tá? Do Eduardo Bolsonaro ocupar a presidência, tá? Da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Gente, vejam só, tá? O partido do PL, o partido do Bolsonaro, acaba de informar ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que não abrirá mão do comando da Comissão de Relações Exteriores. O Eduardo Bolsonaro será o presidente, disse o líder do partido, Sóstenes Cavalcanti, porque, gente, neste exato momento está uma guerra dentro do Congresso Nacional, tá? Dentro da Câmara dos Deputados, porque parlamentares aliados do Lula, o Lindenberg Faria, dentre outros parlamentares do PT, estão desesperados, fazendo de tudo, gente, tá? Eles estão movendo mundos e fundos para barrar a indicação do Eduardo Bolsonaro nessa comissão, porque eles estão se borrando de medo das conquistas do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, junto ao parlamentares, junto ao governo americano. Então tá essa guerra travada. E agora essa guerra acabou de escalar num nível sem precedentes, porque o próprio líder do PL acabou de afirmar: o Eduardo Bolsonaro vai, quer vocês queiram ou não, ele vai ser presidente, custe o que custar. Vejam só o vídeo. PL de Jair Bolsonaro informou ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que não vai abrir mão do comando da Comissão de Relações Exteriores. O líder do partido, Sóstenes Cavalcanti, me disse que a legenda não irá recuar e que insistirá em um acordo fechado antes da eleição legislativa. Abre aspas. O Eduardo Bolsonaro será o presidente da Comissão de Relações Exteriores? Sim, me disse o líder de direita. O apoio de Jair Bolsonaro ao Hugo Mota, por exemplo, na eleição que o elegeu, passou pela indicação de seu filho para essa comissão permanente. Eduardo quer aproveitar a proximidade com o governo de Donald Trump para acirrar a oposição ao governo petista. O líder do PT, o Lindenberg Faria, disse que a legenda, no entanto, não irá permitir a indicação e que tratará do tema com Mota. A Marina Demore, nossa repórter, acabou de falar com o Lindenberg Farias, o que ele disse, que vai representar o legislativo brasileiro no exterior, no caso o Eduardo, e isso representa um perigo para a diplomacia, comprando uma confusão institucional no Brasil. O PT solicitou, inclusive, que o passaporte de Eduardo Bolsonaro seja apreendido por ele, nas palavras de Lindenberg Faria, cometer crime contra a soberania nacional ao fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos. Lindenberg Faria já disse, inclusive, que o PT aceita abrir mão de outras comissões para que Eduardo Bolsonaro não seja presidente da de Relações Exteriores, mas que o PT até aceita, eventualmente, que o Eduardo seja presidente dessa comissão, desde que o passaporte dele seja apreendido. Esse pedido feito à Suprema Corte é analisado neste momento pela Procuradoria-Geral da República, que ainda não tem prazo para uma manifestação sobre a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Mota quer definir a indicação das comissões permanentes ainda nesta semana. E tem a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é outro imbróglio legislativo. Os partidos do Centrão têm disputado o comando dessa importante comissão. E aí deve ficar entre PP, União Brasil ou MDB. Um acordo que deve ser fechado ainda nesta semana. Ou seja, né, gente, fogo no parquinho, né? Fogo no parquinho, o que tá acontecendo agora, neste exato momento, tá ali uma celeuma, tá? Reuniões aqui, reuniões acolá. E assim, o Lindenberg Faria completamente desesperado, enfurecido com a possibilidade, né, do Eduardo Bolsonaro pegar essa presidência, né, uma das mais importantes, né, que é a Comissão de Relações Exteriores, porque o Eduardo Bolsonaro sabe exatamente o que ele precisa fazer. E por isso esse desespero, segundo informação também da Andréa Sadi, não é só a ala do PT, da esquerda, que está desesperada com tudo isso, tem ministro do STF, também estão extremamente desesperados, e foi a notícia que eu trouxe no primeiro vídeo que eu postei aqui nesse canal para todos vocês. Ministros do STF desesperados, gente, tá? Com Eduardo Bolsonaro na comissão, presidente da Comissão de Relações Exteriores dentro da Câmara dos Deputados. Ou seja, neste exato momento existe uma grande força-tarefa da oposição
e alguns ministros preocupados, essa grande força-tarefa para derrubar e destruir esse plano do Eduardo Bolsonaro em ocupar a presidência da Comissão de Relações Exteriores dentro da Câmara dos Deputados. E aí, gente, quem vai sair vencedor dessa batalha? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Aqui para vocês uma notícia que eu fiquei impressionada, que inclusive está deixando uma grande parte aí, uma parcela da galera da canhota, aliados do Lula, a base do Lula, completamente desesperadas. Porque, gente, acaba de acontecer uma grande reviravolta. E isso aqui, gente, é uma das melhores notícias que poderiam ser divulgadas para o Bolsonaro, para o PL e para a direita. E é essa daqui, gente, tá? O Alexandre de Moraes recuou, gente, ele voltou atrás. Moraes autoriza a retomada de contato entre Valdemar da Costa Neto e Jair Messias Bolsonaro. O Alexandre de Moraes acabou de tomar uma decisão, por incrível que pareça, gente, tá? Positiva em se tratando de Jair Messias Bolsonaro. Vocês têm noção, gente, tá? Da raridade disso acontecer, do Alexandre de Moraes tomar uma decisão em favor, positiva para o Bolsonaro, para o Valdemar Costa Neto? Pois bem, gente, tá? Essa informação acabou de ser confirmada neste exato momento. Bolsonaro deve estar comemorando, gente. Tem todo o motivo do mundo para comemorar. O ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, revogou as medidas cautelares e autorizou, nesta terça-feira, 11/3, que o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente Jair Bolsonaro possam manter contato. A decisão ocorreu após o dirigente do PL ir pessoalmente à corte fazer o pedido ao magistrado. Valdemar da Costa Neto, a gente foi pessoalmente até a corte para fazer esse pedido, direto ali para o Alexandre de Moraes, e teve o seu pedido atendido. Gente, eu não estou acreditando nessa notícia. Bolsonaro e Valdemar estavam proibidos de manter contato desde o 8 de fevereiro de 2024. O ex-presidente ainda não pode conversar com outros integrados por uma trama, tá? Esse suposto golpe aí, que tinha como objetivo de reverter o resultado das eleições. Como os ex-ministros Augusto Heleno, Braga Neto e Anderson Torres. Com a decisão de Moraes de hoje, Valdemar poderá voltar a falar com o Bolsonaro e militares. Então tá aqui, ó. Com a decisão, Valdemar pode voltar a falar com o Bolsonaro e militares, além de recuperar seu passaporte e a permissão para viajar para fora do país. Seus bens apreendidos também serão devolvidos pela justiça. O argumento do presidente do PL é que ele não foi denunciado formalmente pelo PGR, pela tentativa do suposto golpe. Ou seja, como ele ficou de fora da denúncia do PGR, ele falou, vai, mas se eu não fui denunciado, se eu não sou réu, se eu não sou, né, eu vou lá pedir, fazer o pedido. Tipo assim, o não eu já tenho, né, gente? Ele foi lá, a cara dura, e foi fazer o pedido pro todo-poderoso ministro do STF, Alexandre de Moraes, e pela primeira vez, gente, o Alexandre de Moraes dando uma decisão favorável, gente, tá? Valdemar Costa Neto e Bolsonaro. O processo criminal constitucional brasileiro não confere espaço para a subsistência de medidas cautelares quando ausente um procedimento investigativo ou mesmo com uma ação penal correlata, né? Ressalta a defesa de Valdemar. Tá aqui, gente, tá? De forma surpreendente, eu confesso para vocês que o Brasil inteiro tá impressionado, ficou chocado aqui, né? Porque eu vou ser sincero, quando eu vi essa notícia aqui hoje cedo, pensei, gente, eu acho muito difícil, né? Mas se a lei manda, ele teve que tomar a decisão, né, gente, tá? Como ele não é investigado, não é denunciado, não é réu, né? Não poderia ter sido outra decisão a não ser essa, que foi confirmada neste exato momento. Bolsonaro deve estar muito feliz, gente. Eu imagino a felicidade, porque ele tem um carinho gigante, gente, tá? O Bolsonaro tem um carinho gigantesco para com Valdemar Costa Neto. E eu tenho certeza absoluta que hoje é um dia de comemoração dessa vitória aí para a direita. Vitória para o Bolsonaro, vitória para o PL e para o Valdemar Costa Neto, agora recuperando aí a possibilidade de terem diálogos, conversar sem serem perseguidos, né, gente? Tá aí. Que informação, notícia maravilhosa, gente, tá? Vejam, isso aqui, que interessante. Esse simplesmente é um dos vídeos mais destrutivos para Luiz Inácio Lula da Silva. Só disse verdade, gente, tá? Nomeação de Gleisi Hoffmann como ministra levanta preocupações sobre o rumo do governo. E dito, o governo Lula realmente está acabado. O Lula definitivamente acabou. Tá? A queda é só uma questão de tempo. Assistam. Deve ser por isso, né? Porque se tem alguém que não tem uma capacidade de fazer articulação política nenhuma, é a Gleisi Hoffmann. Ela já foi ministra da Casa Civil numa ocasião aí
anterior, eu me lembro, em outras passagens aí da última década, eu me lembro que ela não atendia ninguém. São 18 meses para ele terminar, e é o que tudo indica, ninguém mais quer ir para esse governo. Ver o que está acontecendo com o ministro da Agricultura, que também parece que já está com o pé fora, mas ninguém quer ir. Alguns nomes já foram citados, Arnaldo Jardim, próprio Lira, todos já negaram. Então tem um esvaziamento, ninguém quer pegar, porque não quer se comprometer. Então essa ideia de levar o Lula para a rua é uma coisa muito romântica, muito bonita, como se a gente estivesse na era sindical. Manda ele para São Bernardo, subir, pegar um microfone, tudo vai voltar ao normal. O mundo mudou completamente, o governo não existe mais, quem está mandando no governo hoje é o judiciário, e olhe lá, é uma meia dúzia, nem meia dúzia, são 3 ou 4, uma meia dúzia de 3 ou 4 no judiciário, e o executivo não tem mais função nenhuma, então o que nós estamos vendo é isso. Deve ser. O que estamos vendo é o Lula vegetando, né, gente? Tá ali torrando, gastando dinheiro do povo, derretendo, né, nas últimas pesquisas, e assim, o Lula é um poste, na verdade, porque como ele acabou de dizer aqui, quem tá governando realmente o Brasil é o judiciário, né, na opinião dele, que muitas pessoas concordam plenamente, que hoje quem governa o Brasil não é o executivo, não é o presidente, não é o parlamento, né, deputados e senadores. Hoje quem governa, a impressão que a gente tem, quem governa é o judiciário brasileiro, principalmente alguns figurões ali do STF, né? Manda e desmanda e as coisas acontecem absolutamente do jeito que eles querem. Ou seja, o Lula é uma mera figura e simplesmente está acabado. Ele diz aquilo que eu venho repetindo aqui há várias semanas nesse canal aqui para todos vocês. E tem mais, gente, tá? Pro Lula da Silva, a situação pro Lula tá de mal a pior mesmo, né? Agora o Lula sofrendo pressão por parte do STF. Vejam só que interessante, Carmen Lúcia critica baixa presença de mulheres no judiciário e Congresso. Igualdade não prevalece. Isso aqui, gente, no meu ponto de vista, foi uma certa indireta para Luiz Inácio Lula da Silva também. Por quê? Porque durante a campanha, né, o Lula promete muito, ele promete mundos e fundos, né? Durante a campanha eleitoral para a presidência da República, ele prometeu, né? Vai ser o governo das adversidades, vai ser o governo das mulheres, o governo dos indígenas, o governo dos negros, o governo disso e daquilo. Só que, na questão do judiciário, o Lula vem deixando muito a desejar. Primeiro, essa questão das mulheres, né? Depois que o Lula entrou na presidência, as mulheres que ele colocou como ministras, ele está descartando, né? Chutando ali, uma por uma, tá? Então, isso vem chamando muita atenção. E agora, a própria Carmen Lúcia, ministra do STF, acabou de falar, gente, ó, baixa presença de mulheres no judiciário e Congresso, né, para ela a igualdade não prevalece. Aquela igualdade, né, a diversidade que o Lula prometeu lá durante a campanha, parece que ele não está cumprindo muito não, né? Essa questão do judiciário, então, saiu uma ministra mulher do STF, que é que ele colocou no lugar? Um homem. De todos os postos que ele colocou, né, no judiciário, dá para contar nos dedos, da metade de uma mão, mulheres que ele colocou aí no judiciário, gente, tá? E é claro, não passou batido aqui pela ministra Carmen Lúcia, ministra do STF, que, vocês verem, é uma aliada, né? Assim, ela bem sucinta, né? Com o governo Lula, mas dessa vez deu ali aquela indiretazinha, né? E agora, gente, vejam só, eis que foi divulgado aqui um plano, tá? Da esquerda, do PT, para derrubar o Eduardo Bolsonaro, para que ele não assuma a presidência, né, das comissões de relações exteriores. Gente, eles estão desesperados com essa questão, gente. Isso aqui parece que virou o foco da esquerda e do PT, do Lula dentro do Congresso Nacional. Impedir o Eduardo Bolsonaro de ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Por que eles são tão desesperados assim? O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, disse que o partido está disposto a abrir mão de qualquer comissão para que o Eduardo Bolsonaro não assuma a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A fala se deu nesta segunda-feira, 10 de março, no Palácio do Planalto, depois da posse da Gleice Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais. Ou seja, gente, o PT, a esquerda, eles estão dispostos, tá, a conceder para a direita qualquer comissão que eles quiserem, menos essa de presidente da Comissão de Relações Exteriores, porque eles sabem o estrago que o Eduardo Bolsonaro pode fazer com relação a ele estando aí na presidência, no comando dessa comissão. Na Câmara, terá uma semana tensa na questão da definição das presidências das comissões. O presidente da Casa, Hugo Mota, disse no X que estará em diálogo com os partidos para a composição e instalação das comissões permanentes.
O PT e o PL protagonizam o principal embate que segura o avanço das negociações. Outros líderes partidários dizem estar aguardando a resolução entre as duas siglas. Também as maiores bancadas da casa para definir as prioridades. Ele está usando o mandato parlamentar para constranger o poder judiciário brasileiro e para atacar o Brasil. Então ele não pode, de forma alguma, estar à frente de uma comissão que representa o parlamento brasileiro, disse o Lindbergh Faria. O congressista Beto Richa tem interesse em presidir a comissão. Historicamente, ela é comandada pelo PSDB, de centro, tá? Centrão mesmo, ou seja, gente, esse é o grito de desespero, é o grito de socorro do PT e da esquerda, tá? Eles estão tão desesperados que ele abre mão de qualquer comissão, desde que o Eduardo Bolsonaro seja derrubado, ele seja destruído, porque eles sabem que esse é o foco do Eduardo Bolsonaro. Desde muitos meses o Eduardo Bolsonaro fala nessa comissão, gente, mas há muito tempo. Aí agora, com esse desespero de tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, com as reuniões que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo com congressistas americanos, né, com aquele projeto de lei que foi aprovado lá dentro, né, da comissão, que pode trazer aqui algumas sanções para autoridades aqui no Brasil. Então isso tem deixado eles desesperados. E tá aí, esse é o grito de desespero. Eu dou tudo que vocês quiserem, mas que o Eduardo Bolsonaro não seja presidente da Comissão de Relações Exteriores. Isso, gente, só tem um nome, tá? Desespero, para vocês entenderem. Faço questão. Esse aqui que está aparecendo aqui na sua tela é o governador de Minas Gerais, aqui no estado onde eu moro, o Romeu Zema, gente, tá? O que é que acontece? O Lula da Silva participou de alguns eventos em Minas Gerais e normalmente desses eventos do Lula, o Romeu Zema não gosta de participar. Você sabe muito bem que o Romeu Zema é aliado do Bolsonaro. Só que sim, foi divulgada a informação de que o Romeu Zema aceitou o convite e participar do encontro, né, do evento do Lula. Eu falei, gente, se o Romeu Zema topou participar deste evento do Lula, é porque ele tem algum plano. Gente, ele não deu ponto sem nó, gente. Durante esse evento, durante a fala, tá, do Romeu Zema, ele alfinetou, gente, ele destruiu o Lula da Silva. Aí o Lula, logo em seguida, pegou o microfone, tentou lacrar pra cima do Romeu Zema e saiu, gente, humilhado deste evento. Assistam, gente, tá? Zema e Lula tá aqui, ó, no portal de notícias Metrô. Isso aqui, gente, aconteceu há poucos instantes, tá? Notícia fresquinha. Romeu Zema e Lula se alfinetam em evento ao comparar equipes. Lula foi a Minas Gerais participar do lançamento de um complexo de desenvolvimento de produtos de imobiliária hípica, Flex, e ele saiu. Gente, o Lula saiu humilhado deste evento. Assistam, porque vocês vão entender o contexto, tá? Do momento em que o Romeu Zema destruiu o Lula da Silva. Assistam. O que nós estamos fazendo no governo de Minas é o que qualquer empresa faz. Gente competente. Todo o meu secretariado foi escolhido, foi selecionado, igual a Fiat contrata aqui. Apesar de sermos o segundo estado mais populoso do Brasil, nós somos o que tem o menor número de secretarias, 14. Mas para time ganhar campeonato, não precisa colocar 20, 30 jogadores em campo, não. Precisa de 11 craques. Nossa, Deus, gente! Vocês entenderam aqui, gente, a alfinetada do Romeu Zema? Ele disse isso aqui, gente, na lata, na cara do Lula, que estava ali do lado. E o Romeu Zema disse o seguinte, pra gente governar, você não precisa ter 40, 39 incompetentes, né? Claro, no caso do Lula são ministros, e no caso do governo de estado são secretariados. Ele disse, olha, não tem nada, você não precisa de um monte de ministros, praticamente isso, você não precisa de um monte de jogadores no seu time, incompetentes que não fazem absolutamente nada. O que você precisa de um número reduzido, claro, né, para economizar, que é o que a gente mais precisa, mas que seja um número reduzidos de pessoas competentes, ou seja, numa fala de menos de 1 minuto, o Romeu Zema esfregou na cara do Lula que ele não precisa de 39, 40 ministros e que o bando de ministros dele são um bando de incompetentes. Ele não precisa de muitos ministros, ele precisa de um número reduzido, mas que sejam craques, que realmente tragam resultados. Aí, gente, depois dessa alfinetada aqui do Romeu Zema, o Lula da Silva quis lacrar, mas aí se ferrou ainda mais. Assistam. E é o que nós temos feito aqui. A verdade, ela anda mais devagar do que a mentira. Porque a mentira voa, a verdade engatinha. Mas é melhor carregar uma verdade nas nossas costas do que a gente carregar muitas mentiras que enganam a sociedade, como nós vimos nesse país durante muito tempo.
É por isso que eu tenho muito orgulho. Dizem que eu tenho sorte. E eu queria saber quem é que quer contratar um goleiro que não tem sorte. Eu tenho sorte. Muita sorte de montar uma equipe extraordinária como essa aqui. Muita sorte de montar uma equipe extraordinária. Vocês viram que o Lula sentiu a indireta? Tanto é que ele fez questão de mencionar ali o número de ministros. Porque ele tem quase 40 ministérios. Na época do Bolsonaro, o Bolsonaro foi presidente da República, ele governou o Brasil com 22, 23 ministérios, governou super bem, entregou o cofre nas mãos do Lula no positivo, no saldo positivo. Aí o Lula, com esse bando de incompetentes aqui atrás, né, sentiu ali a alfinetada do Romeu Zema e fez questão de tentar enaltecer aqui o seu bando de ministros incompetentes. Vejam só como ele sentiu. De montar uma equipe extraordinária como essa aqui. Porque o importante não é discutir se você tem 1 ou 10. O importante é discutir a qualidade das pessoas que você tem. Exatamente isso, né? Como o Romeu Zema disse, não adianta você... Ele está dizendo aqui que não adianta. Não importa se você tem 20, você tem 1, você tem 10. O que importa é a qualidade do serviço. Mas qual é a qualidade dos serviços que esses ministros incompetentes do Lula estão trazendo para a população brasileira? Porque até agora é só destruição. Dos compromissos que as pessoas têm. Que compromisso, né? De fazer muitas promessas, né? Contar muitas mentiras durante a campanha e depois não cumprir praticamente nada. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, gente. Esse comentário do Romeu Zema, governador aqui, eu tenho muito orgulho, gente, tá? É um dos governadores mais bem avaliados do Brasil inteiro. Não sou eu que digo, são as últimas pesquisas, basta vocês darem um Google. E assim, essa indireta que o Romeu Zema deu ali na lata do Lula foi reta e certeira. Foi um míssil teleguiado no Lula. O Lula sentiu tanto, fez que ele só esqueceu de mencionar que não precisa de quase 40 ministros para governar o país, porque o próprio Bolsonaro governou muito, muito que bem, uma das maiores crises sanitárias mundial, e o Bolsonaro passou muito. Gente, que humilhante pro Lula essa fala do Romeu Zema. Esse vídeo aqui vai explodir nesse dia de hoje, eu não tenho a menor dúvida. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, destruindo, humilhando o Lula sem dó e nem piedade. Gente, na maioria das vezes ele não gosta de participar de evento do Lula, mas dessa vez ele foi. Eu sabia que tinha algum motivo para ele querer ir nesse evento. A gente foi lá com esse plano, né, de alfinetar e detonar o Lula, né? Acabou de sair sobre julgamento no Supremo Tribunal Federal por 7 votos a 4. O STF concluiu o julgamento para ampliar o alcance do foro privilegiado de autoridades na corte. O ministro Luiz Fux, o último a votar, divergiu da decisão. A maioria já havia sido atingida para mudança, mas o julgamento havia sofrido suspensão em setembro do ano passado, após um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Na volta da discussão do texto, Nunes Marques reforçou a maioria e votou junto com os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Alexandre Moraes, Flávio Dino, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. O entendimento deles é que o foro por prerrogativa de função no Supremo segue válido, mesmo após uma autoridade deixar o cargo. Esse foro serve para crimes cometidos no exercício do cargo e em razão das funções a ele relacionadas. Piotr, começamos com você. O Silvio citou esse julgamento que saiu agora há pouco, então a gente está aqui apurando em tempo real, ao vivo, também para a nossa audiência esse julgamento aí. Lembrando que o ministro Nunes Marques, no ano passado, tinha pedido mais tempo para análise e agora o tema voltou à discussão na Suprema Corte. E no caso do ministro Nunes Marques, eu vi o argumento dele quando ele devolveu o voto e já tinha formado maioria, agora fechou, né? É o seguinte, ele disse, olha, mas aí a gente corria o risco de não ter crimes punidos de acordo com a lei. Mas espera um pouquinho, se a lei é imperfeita e se a lei tem problemas, fala para o Congresso. E o Congresso vai dizer, não, é com essa imperfeição que ela vai viver. Ou não, podemos corrigir, vamos rediscutir isso. Passa pelas comissões, reanalisa-se todo o processo e pode se mudar ou não. Mas quem faz isso é o Congresso. Nós estamos dizendo aqui, quando você amplia, então cometeu um crime, mas que crime? No momento em que nós estamos, qualquer coisa pode ser crime. A gente viu, por exemplo, o Supremo mandando fazer busca e apreensão por questões ideológicas, praticamente, em gabinete de deputado e senador. A gente viu isso agora, recentemente. Isso é um excesso. A gente viu também a omissão dos 2 presidentes das 2 casas nesses episódios até o ano passado. Estou falando de Arthur Lira e estou falando do Rodrigo Pacheco também. Agora mudou o comando, mas o Congresso vai deixar que o Supremo agora interprete uma lei e refaça uma lei
porque é o entendimento do Supremo que vai valer lá no final, de acordo com a conveniência do momento. Não, isso é uma lei. A lei diz, no exercício da função, acabou, volta para a primeira instância, como sempre foi. Se a justiça é lenta, corrija-se a justiça. Se a lei é imperfeita, pergunte ao Congresso se ele quer alterar. Mas não mudar, agora muda o entendimento, daqui a pouco, então, isso vale para o resto da vida. Se você hoje, como diz o doutor Marcília no artigo dele, se você hoje pretende se candidatar a alguma coisa, saiba que você terá, se por um acaso alguém imputar algum crime, e no Brasil hoje basta imputar e você vai ter lá um inquérito aberto sem direito à defesa, sem que seu advogado tenha acesso aos autos, sem que as coisas sejam transparentes, sem que seu advogado tenha acesso às provas, porque aos autos é uma coisa, ter acesso às provas é outra. É isso que os advogados estão reclamando agora, daqueles inquéritos todos que agora vão provavelmente ser julgados pelo Supremo. Então, a sua vida inteira você vai ficar com o Supremo no encalço. Agora, se você tem um processo sendo julgado no Supremo ad eterno, para usar o latim que eles adoram usar tanto no direito, quer dizer que você vai ficar na mão do Supremo. Aí você vira o quê? Empregado do Supremo, porque o patrão vai ser Supremo do Congresso Nacional. Da turma vigente, ou seja, do mandato vigente, e mesmo que você saia. Que ponto nós chegamos? Nós estamos falando de uma coisa extremamente séria. Mantém-se os acordos, elege-se os presidentes das comissões, tal como foi feito no acordo para a presidência das duas mesas diretoras, e agora o Congresso que se debruce sobre essa questão diga ao Supremo, não, chega, parou. É o mínimo que eles têm que fazer. O Hugo Mota, é difícil esperar alguma coisa Davi Alcolumbre, mas enfim, se começar esse debate na Câmara, pelo menos envolve mais gente. Mais um motivo para o Lula e para o PT ficarem bastante desesperados. É essa notícia que eu estou colocando aqui na sua tela, divulgado pelo Conexão Política, trazendo aqui a fonte da notícia para vocês. Mota deve ficar atento ao ato de domingo em Copacabana, que pode enfraquecer de vez tese do governo e do STF, gente, tá? Ou seja, o que vai acontecer, a magnitude, a grandiosidade, quanto mais pessoas tiver neste evento em Copacabana, isso vai abrir precedentes para que o Hugo Mota, presidente da Câmara, tome as suas próximas decisões. Ou seja, a grandiosidade deste evento vai ser um divisor de águas. Se o evento for fraquinho, pouquíssimas pessoas, né, aderindo, flopar, por exemplo, as decisões dele devem seguir mais ali em torno da esquerda. Mas se o evento for uma explosão, se o evento for grandioso, se o evento explodir, falo só, né, explodir nas principais manchetes de forma positiva, mas o número de pessoas aderindo ao evento, se o evento for grande, pode ser um fator muito positivo. Tá aqui, ó. Governo e STF na mira, tá? Os olhos de Hugo Mota, novo presidente da Câmara dos Deputados, devem estar atentos ao ato deste domingo 16 em Copacabana. A manifestação que pede anistia já para os presos políticos pode não apenas fragilizar o governo Lula, mas também desgastar o Supremo Tribunal Federal, caso a direita consiga levar a Orla Carioca um público superior a 1 milhão de pessoas, como prevêem os organizadores. Ou seja, se durante esse evento, tá, o PL, a direita, o Bolsonaro, seus aliados conseguirem levar mais de 1 milhão para a Orla de Copacabana, isso aqui vai ser manchete no Brasil inteiro. E qual que é o principal foco e objetivo desta manifestação, deste encontro? Anistia ao pessoal do 8 de janeiro. É aquilo, gente, tá? É aquela decisão que está faltando ser tomada pelo Hugo Mota, presidente da Câmara, porque basta ele tomar uma decisão de pautar esse PL, que é certeza absoluta que ele será aprovado, uma vez que o próprio Bolsonaro pessoalmente conversou com o todo-poderoso, né, o líder do PSD, o Gilberto Kassab, e o próprio Bolsonaro conseguiu o apoio do Gilberto Kassab, que detém muitos votos ali do Centrão. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida, se o Hugo Mota colocar para votação esse projeto, né, da anistia, será aprovado sem a menor sombra de dúvidas. E tá aí, gente, tá? Tudo vai depender da adesão, se vai encher, se vai lotar, se vai ser um evento estratosférico. Isso vai ser um ponto, né, para decidida do Hugo Mota nessa questão do PL da anistia, que é o maior foco do Bolsonaro neste momento. O PL da anistia aos condenados do 8 de janeiro que estão aí sendo perseguidos injustamente. Imaginem, mais de 1 milhão de pessoas na Orla do Copacabana em prol de um movimento, anistia ao pessoal do 8 de janeiro. Imaginem os olhos dos ministros do STF para tudo isso.